Imagine uma jovem de 22 anos, radiante de felicidade, realizando o sonho da sua vida, uma viagem ao redor do mundo. Agora imagine que em apenas algumas horas, tudo isso se transformaria no pior pesadelo que uma família poderia viver. Esta é uma história real que aconteceu em 2018 e que vai te fazer repensar completamente sobre segurança em encontros virtuais. Mas antes de começarmos, tem algo muito perturbador que você precisa saber. O que aconteceu depois do desaparecimento dela vai te chocar completamente. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite agora para se inscrever no canal. Estamos quase chegando aos 3 milhões de inscritos e a sua participação faz toda a diferença. Graça M. Rosa Millane nasceu em 2 de dezembro de 1996, em Wickford, Inglaterra. Filha de David e Gillian, tinha 2 irmãos, Declan e Michael. Desde os 11 anos, sonhava em viajar pelo mundo e vendia suas próprias obras de arte pela internet para conseguir dinheiro para realizar esse sonho. Em 2018, ela se formou em Publicidade e Marketing na Universidade Lincoln e decidiu fazer um ano sabático. Sua viagem começou pela América do Sul, durando 6 semanas, com o Peru como primeiro destino. Durante toda a viagem, mantinha contato constante com a família, mandando fotos e contando suas experiências. Em 20 de novembro de 2018, Graça embarcou para a Nova Zelândia, onde planejava ficar 2 semanas. Continuava mantendo o mesmo padrão de comunicação com os pais, falando quase todos os dias. Quando seu aniversário chegou 2 de dezembro, os pais mandaram várias mensagens carinhosas. Mas pela primeira vez em toda a viagem, Graça não respondeu absolutamente nenhuma mensagem. Era seu 22º aniversário, e o silêncio total deixou a família em desespero. Eles chamaram a polícia. A investigação revelou que as últimas mensagens de Graça foram enviadas no dia 1º de dezembro para uma amiga chamada Amina. Nas mensagens, contava animada sobre um encontro com alguém que se apresentava como gerente de uma empresa petrolífera. Ela disse que o encontro estava indo muito bem e que o homem se mudaria para Londres no ano seguinte. A última mensagem prometia contar como o encontro havia terminado no dia seguinte, mas essa mensagem nunca chegou. A polícia iniciou uma investigação extremamente rápida, mantida em absoluto sigilo. Logo no início, já tinham o nome de um suspeito, mas ele ficou protegido por ordem judicial até dezembro de 2020. Quando foi revelado, o nome chocou Jesse Shane Campson. Jesse nasceu em 28 de dezembro de 1991, em Lower Hutt, Nova Zelândia. Cresceu em Wellington após a separação dos pais, sendo criado pelos avós por um período. Era conhecido por contar mentiras elaboradas, já havia se apresentado como jogador profissional de softball, bacharel em Direito Internacional e membro de família milionária. Pessoas que moraram com ele descreviam seu comportamento como perturbador. A conexão entre Jesse e Graça foi descoberta quando a polícia encontrou um comentário que ele fez numa foto dela nas redes sociais, no dia 1º de dezembro, às 21h29. Em 6 de dezembro, 2 detetives encontraram Jesse numa praça de alimentação e conversaram com ele. Jesse admitiu ter visto Graça no 1º de dezembro até às 22 horas, mas deu endereço falso aos policiais. Mais tarde mudou sua versão, relatando que se conheceram no Sky City e beberam juntos. A polícia havia descoberto que ele comprou uma mala. Quando questionado, disse que estava no quarto e os policiais poderiam pegá-la. Realizaram um teste com luminol no quarto e encontraram manchas de sangue ao lado da cama. No segundo interrogatório, com o advogado presente, Jesse mudou completamente a versão. Admitiu que o encontro não terminou no Sky City. Relatou que foram para outros bares e depois para seu quarto, onde iniciaram relações. Segundo ele, Graça pediu para desligar a TV e colocou as mãos dele no próprio pescoço. Jesse alegou ter cochilado no chuveiro e na manhã seguinte encontrado o corpo dela no chão com sangue no nariz. Disse ter tentado acordá-la, pensado em chamar emergência, mas não ligou porque achou que ninguém acreditaria nele. Relatou ter colocado o corpo na mala, dirigido até as cordilheiras e enterrado lá. As investigações revelaram que eles se conheceram por aplicativo de relacionamento. Câmeras de segurança mostraram toda a linha do tempo do encontro. Graça chegou antes do horário na Sky Tower, tirou foto numa árvore de Natal e mandou para os pais. Jesse bebeu 4 cervejas no Bluestone Room antes do encontro. Às 17h45 se encontraram. Foram para o Andy's Burger Bar, depois para o Mexican Café e retornaram ao Bluestone Room. Às 20h40, Jesse a beijou pela primeira vez. Durante o encontro, ela mandou sua última mensagem e ele comentou na foto dela. Às 21h30 subiram para o quarto 308. Depois disso, Graça nunca mais foi vista viva. No dia 2 de dezembro,
O celular de Jesse mostrou pesquisas perturbadoras a 1h29 da manhã. Pesquisou sobre cordilheiras da Nova Zelândia. Minutos depois, acessou sites de conteúdo adulto e tirou fotos íntimas do corpo de Graça. Às 8h07, comprou uma mala idêntica à sua no The Warehouse. 28 minutos depois, comprou produtos de limpeza. Alugou um Toyota vermelho e enviou mensagem para outra mulher marcando o encontro para o mesmo dia. Encontrou-se com uma ex-jornalista de 27 anos no bar Revelry. Durante a conversa, contou história bizarra sobre um conhecido na Austrália que acidentalmente matou a namorada durante ato sexual violento consensual. A mulher ficou desconfortável e recusou entrar no carro dele. Jesse voltou ao hotel, alugou máquina de limpar carpetes, colocou 2 malas num carrinho e levou para o carro. No dia 3, às 5h15, comprou uma pá, dirigiu 30 quilômetros até a Cordilheira Waitakere e enterrou o corpo numa cova rasa. Jesse foi preso em 8 de dezembro. Com 60 policiais no caso, encontraram o corpo no dia 9, após Jesse mostrar o local exato. O patologista Dr. Simon Stables determinou que a causa da morte foi asfixia, encontrando hematomas nos ombros e braços. O julgamento iniciou em novembro de 2019. A defesa alegou que foi acidente durante prática consensual de asfixia sexual. A promotoria argumentou que foi assassinato, citando que Jesse não chamou emergência, tirou fotos do cadáver e pesquisou sobre esconder corpos. 3 mulheres testemunharam sobre encontros com Jesse através de aplicativos. Uma relatou experiência terrível onde ele a impediu de respirar por 30 segundos, fingindo depois ter câncer para conseguir empatia. Em 22 de novembro de 2019, após 5 horas de deliberação, Jesse foi considerado culpado. Recebeu prisão perpétua sem liberdade condicional por 17 anos. Posteriormente enfrentou mais julgamentos por abusos contra a ex-namorada e violação de outra mulher, sendo condenado em ambos. Outras vítimas apareceram após sua identidade ser revelada em dezembro de 2020. A primeira-ministra Jacinda Ardern pediu desculpas aos pais de Graça. A família escolheu nunca falar o nome do assassino para não dar notoriedade que ele busca. Jesse está preso em Auckland, numa instalação de alta segurança com regime de reabilitação, baseado em países europeus, com 680 presos, 260 de segurança máxima. Este caso serve como alerta sobre segurança em encontros online. Graça era jovem cheia de vida que teve tudo tirado por esse homem horrível que já havia machucado outras mulheres. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe também seu comentário contando o que achou dessa história e sugestões de outros casos que gostaria de ver por aqui. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias importantes. Até o próximo vídeo, recusou. A polícia acreditava que ele estava testando sua história durante aquele encontro, vendo qual seria a reação dela para ter uma noção de como as pessoas reagiriam caso essa fosse a versão que decidisse contar. Às 17h45, ele voltou para o quarto do hotel. Alugou uma máquina de limpar carpetes, dizendo na loja que precisava tirar uma mancha de vinho. Depois, deixou o carro na frente do hotel. Entrou, pegou um carrinho do hotel, foi até seu quarto, colocou 2 malas grandes no carrinho, levou-as para o carro e depois deixou o veículo em um estacionamento. As câmeras de segurança registraram que ele trocou de roupa diversas vezes naquele dia. No dia seguinte, 3 de dezembro, às 5h15, deixou o hotel, pegou o carro e foi até uma loja em outra cidade, onde comprou uma pá. Ele colocou o corpo de Graça dentro da mala cinza. Dirigiu durante 30 quilômetros até a Cordilheira Waitakere, onde fez uma cova rasa a poucos metros da estrada e enterrou a mala. Imagens de segurança mostram que ele foi ao Westfield St. Luke's, um shopping center, para comprar uma segunda mala. Também visitou a Washworld para limpar o carro alugado, jogou a pá fora nesse local e descartou um saco em uma lata de lixo no Albert Park, em Auckland. A última imagem dele o mostrava saindo do quarto do hotel. E logo depois os policiais o abordaram. Graça desapareceu no dia 2 de dezembro. Foi oficialmente considerada desaparecida no dia 5. Os policiais conversaram com Jesse pela primeira vez no dia 6. E no dia 8, ele foi preso. A investigação aconteceu de forma extremamente rápida. No dia 8, 60 policiais trabalhavam no caso. Um dos detetives tinha dados mostrando que Jesse havia passado tempo na Cordilheira Waitakere. Outro detetive foi com uma equipe até lá para fazer buscas. Era uma viagem de aproximadamente 25 minutos do centro de Auckland até a cordilheira. Um policial foi enviado para fazer uma trilha no mato e observou o solo recém-cavado com galhos quebrados em uma área pequena.
O palpite do detetive era que aquele era o local onde o corpo havia sido enterrado. Isso foi confirmado quando Jesse concordou em ir com o detetive até o local e mostrar exatamente onde enterrou a mala. Isso aconteceu pouco depois das 21 horas. Eles investigaram extensivamente o celular de Jesse, descobrindo que nos dias seguintes ao crime, ele pesquisava para ver se Graça havia sido dada como desaparecida, procurando notícias recentes. Também pesquisou sobre pássaros carnívoros na Nova Zelândia e se abutres faziam parte da vida selvagem. Em seu depoimento inicial, disse ter deixado a pá no mato, o que não era verdade, já que câmeras provaram que a descartou no lavacar. Ele alegou ter comprado comprimidos no mesmo local da mala, mas no recibo constava apenas a mala. Nessa versão, disse ter adormecido no chuveiro, mas não relatou as pesquisas que fez durante a madrugada. Também disse que as fotos foram tiradas com luz acesa, mas ele mesmo relatou que tiveram relações no escuro. Alegou que os telefones tocaram durante o ato. No dia 9, o corpo de Graça foi encontrado dentro de uma cova rasa a poucos metros de distância. Quando descobriram o corpo, ele havia ficado enterrado por 6 dias. O patologista responsável era o Dr. Simon Stables, presente no dia 9 de dezembro quando o corpo foi retirado da cova. No dia 10, ele realizou o exame, notando sinais de decomposição e que o corpo havia sido dobrado para caber dentro da mala. O patologista determinou que a causa da morte foi asfixia, encontrando hematomas nos ombros e parte interna dos braços, ferimentos de alguém que foi contido, causados pouco antes da morte. Havia quantidade significativa de álcool no sangue de Graça, mas ele não acreditava que isso tivesse grande influência sobre a morte. Nesse mesmo dia, Jesse foi pela primeira vez ao Tribunal Distrital de Auckland. Recebendo supressão de nome, sua identidade ficaria protegida da mídia neozelandesa. Alguns poucos canais internacionais já haviam divulgado seu nome, mas só foi revelado mundialmente em 2020. Um mês depois, em 16 de janeiro de 2019, na Suprema Corte de Auckland, ele se declarou inocente. Sua argumentação era que tiveram relações sexuais consensuais, que o estrangulamento fazia parte de fetiches, que ela morreu acidentalmente, e que tudo o que se seguiu como ocultação do cadáver foram atitudes de um homem em pânico e desespero. O julgamento iniciou em 4 de novembro de 2019. O júri foi composto por 7 mulheres e 5 homens. Foram 3 semanas de julgamento com os pais de Graça sentados todos os dias na primeira fila. O promotor Brian Dickey argumentou que Graça foi assassinada em algum momento após as 21 horas e 40 minutos, último registro nas câmeras de segurança. Argumentou que ela foi morta por estrangulamento por Jesse, que em nenhum momento ele tentou chamar emergência para salvá-la, e que ao invés disso tirou fotos íntimas do cadáver. Pesquisou sobre como esconder um corpo e assistiu conteúdo adulto. Os advogados de defesa alegaram que Graça tinha interesse em sadomasoquismo, que pediu para ser estrangulada, que tudo foi acidental e que o que aconteceu depois foi simplesmente pânico. O patologista Simon Stables deu depoimento técnico sobre a morte. O advogado de defesa perguntou se seria possível ela ter morrido durante relação consensual. E ele disse que seria extremamente raro, nunca tendo visto um caso assim. Para argumentar contra isso, a defesa apresentou um artigo de pesquisa polonês relatando 7 casos de morte por asfixia sexual durante 9 anos em uma população de 38 milhões de pessoas. Levaram outro especialista em patologia, Dr. Fintan Garavan, que concordou com Dr. Stables sobre a causa da morte ser estrangulamento. Entretanto, disse que essa lesão era compatível com sexo consensual, já que não havia ferimentos de defesa clássicos, como escoriações demonstrando que ela lutou para tirar a mão do agressor. Para ele, teria sido feita pressão entre 5 e 10 minutos, causando a morte. Dr. Stables rejeitou que o álcool teria sido fator na morte. O patologista da defesa discordou, achando que a quantidade de álcool poderia ter sido fator. Com imagens de segurança e recibos dos locais frequentados, tudo apontava que foram consumidos vários coquetéis e doses de tequila naquela noite. Dr. Garavan argumentou que o álcool poderia ter afetado a respiração de Graça. Além disso, falou que os hematomas dos braços poderiam não ser feridas de contenção, mas algo consensual durante o ato. Um ex-namorado de Graça teve testemunho lido no julgamento pela advogada de defesa Claire Farquhar, relatando que faziam experimentação mútua com asfixia sexual e tinham palavras de segurança. Uma amiga próxima também disse que Graça relatara gostar de asfixia sexual. No computador pessoal foram encontradas 400 mensagens relacionadas a esse assunto entre agosto e setembro de 2017, em conversas com 2 homens desconhecidos. Ela teria se encontrado com um deles,
ouviram 3 mulheres que conheceram Jesse através de aplicativos de relacionamento. A primeira foi uma garçonete que teve encontro com ele em novembro de 2018. Disse que conversavam sobre fetiches, incluindo asfixia, mas que no caso dela era a preferência dela. Depois comeram pizza e ela foi para casa. Esqueceu óculos lá, e Jesse só devolveu 2 semanas depois no local onde ela trabalhava. Outra mulher conversou com ele pelo aplicativo, trocaram fotos íntimas, e ele disse sentir atração por pés, dominação e estrangulamento. Ela disse não se sentir confortável com as coisas que ele falava. Nunca se encontraram. Ele tentou encontrá-la e ficou mandando mensagens até 4 de dezembro. A terceira era universitária. Conversaram por tempo e tinham planos de se encontrar em bar, mas passaram em loja de conveniência, compraram bebidas e foram para o apartamento dele. Conversaram por mais de 3 horas sobre diversos assuntos, e ela disse que a conversa tomou rumo mais amoroso. Segundo ela, ele teria dito que a amava, falado como queria estar com ela, então a beijou. Ela disse não querer ter relações, mas mesmo assim, ele segurou seu braço e a levou para a cama. Ele subiu em cima dela, segurou seus braços e cobriu o rosto dela com o corpo de forma que ela não conseguia respirar. Ela disse ter tentado chutá-lo violentamente para demonstrar que não estava respirando. E foram aproximadamente 30 segundos até conseguir virar a cabeça e respirar. Fingiu estar inconsciente para ver se ele saía de cima, mas demorou tempo para que ele se mexesse. Depois disso, ele falou que não tinha feito de propósito e ela estava temendo por sua vida. A jovem conta que tempo depois ele foi ao banheiro, e quando saiu, colocou a mão sobre o estômago e falou que tinha câncer, uma forma de tentar conseguir empatia. Ela confirmou que no mês seguinte, trocou 700 mensagens com ele porque estava com medo que ele a rastreasse. Tinha medo do que ele poderia fazer. Em 22 de novembro de 2019, após 5 horas de deliberações, o júri considerou Jesse culpado do assassinato de Graça. O julgamento durou 3 semanas e durante todos os dias havia filas do lado de fora do tribunal. Durante o julgamento, ele foi descrito como sociopata. Recebeu sentença de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional por período mínimo de 17 anos. Um jornalista da BBC que participou do julgamento lembra que Jesse parecia indiferente, ocasionalmente olhando para papéis do tribunal, virando páginas. Com evidências explícitas, segurava a cabeça com as mãos. Quando o veredito foi dado, foi retirado do tribunal por alguns minutos e voltou com o rosto vermelho, esfregando os olhos, parecendo ter chorado. Em 6 de agosto de 2020, ele apelou pela condenação. Em 19 de outubro do ano passado, teve segundo julgamento, enfrentando 8 acusações de abuso físico, sexual, emocional e financeiro feitos por ex-namorada. Ela contou que Jesse a agredia, ameaçava com faca e forçava relações, dizendo ter sido enviado para matá-la. Morou com ele por alguns meses e esse julgamento não teve júri, apenas juiz. Jesse não demonstrava remorso pelos atos. Nesse julgamento até gritou com o juiz. 4 dias depois, o juiz considerou Jesse culpado das 8 acusações. Em 2 de novembro de 2020 acontece terceiro julgamento, novamente apenas com o juiz. Estava sendo acusado de ter violentado mulher que conheceu através do aplicativo. Em 6 de novembro, foi considerado culpado. O pai de Graça acabou falecendo em novembro de 2020. Jesse fez oferta de anulação da condenação e em 18 de dezembro do mesmo ano, essa oferta foi rejeitada. Em 22 de dezembro, fez última tentativa de apelação, mas foi negada novamente pela Suprema Corte. Nessa data, acabou a ordem judicial de supressão do seu nome como assassino de Graça. Foi aí que todo mundo descobriu realmente quem era Jesse. Outra vítima apareceu depois de reconhecer Jesse vendo fotos dele pela mídia, resolvendo revelar que 8 meses antes da morte de Graça, também sofreu violência por parte dele. Essa mulher é turista britânica que tinha 21 anos quando tudo aconteceu. Disse que tiveram um encontro e depois foram para a casa dele, mas ela não queria ter relações e ele a obrigou. Relatou que durante muito tempo sofreu com pesadelos, flashbacks, acordava chorando e gritando com medo de que ele, de alguma forma, conseguisse encontrá-la. Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, pediu desculpas aos pais de Graça, pois ela deveria estar segura naquele país, mas não estava. A primeira-ministra disse sentir muito por isso. A família de Graça não fala o nome do assassino, disse nem se lembrar dele, porque para eles isso demonstra que se importam com ele, dá a notoriedade que ele busca. Por isso, escolhem apenas falar sobre Graça. A família também apoiou a supressão do nome dele no começo das investigações, quando não falavam quem era essa pessoa de interesse, porque isso permitia que as pessoas lembrassem de Graça, não do homem que tirou sua vida.
Atualmente, Jessie está na prisão de Auckland, onde permanece cumprindo pena. É instalação de alta segurança com regime baseado em prisões de países como Alemanha, Bélgica e Escandinávia, onde o objetivo não é punir presos, mas reabilitá-los. Oferece aos presos condições mais humanas, como chuveiros pessoais, televisões individuais. A prisão tem jardim sensorial que inclui fonte de água rochosa, obras de arte decorativas, trilhas pavimentadas, grama, onde prisioneiros têm espaço e tempo para refletir. Na prisão também tem quadra de basquete coberta, computadores e televisões com canais abertos e internos. Há quiosques onde presos podem pedir lanches e bebidas. Também podem pedir cartões de aniversário. Presos também podem cultivar flores e plantas em jardim de propagação de sementes. Essa instalação recebe os homens mais violentos da Nova Zelândia. São cerca de 680 presos, sendo 260 presos de segurança máxima. Passam cerca de 20 horas por dia nas celas. Não gosto de falar sobre casos recentes, mas decidi trazer este porque serve como alerta para todos, principalmente mulheres. Hoje as pessoas se conhecem em redes sociais, aplicativos de relacionamento, mas quando você vai se encontrar com pessoa que nunca viu na vida, que realmente não conhece, nunca sabe o que pode acontecer. É uma forma de alerta para ficarem sempre muito atentos. Este caso é extremamente triste porque ela era muito jovem, cheia de vida, tinha muito para viver ainda. Simplesmente, Jessie tirou tudo isso dela. Fora todas as outras mulheres que apareceram depois. Ele era homem horrível que já havia feito coisas horríveis com outras mulheres. Felizmente, muitas sobreviveram para contar depois que todo o caso foi para a mídia. Tinha foto dele em tudo. Porque o caso ficou bem conhecido. Mas é caso realmente muito triste que serve de alerta. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe também seu comentário contando o que achou dessa história e sugestões de outros casos que gostaria de ver por aqui. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias importantes. Até o próximo vídeo!